Boa noite, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa segunda sessão da primeira Conferência Internacional de Intelectuais Negras Brasileiras, Quilombo como Solidariedade Negra no Passado, Presente e Futuro. O primeiro aviso que eu quero dar, antes de me apresentar, é que esse evento tem tradução simultânea. Se você tiver no Zoom, você vai possivelmente ter na parte de baixo da sua tela um ícone com um globinho, que é o ícone da interpretação. So for those of you who are listening to us in English, good evening. This event is being also translated into English, so all you need to do is click on the little globe icon at the bottom of your page, right-hand side, and then you will be able to hear the interpretation in Portuguese. Bom, então, vamos lá dar início aos trabalhos. Primeiro, agradecer mais uma vez a professora Camila Daniel pela parceria, né, em realizar essa conferência tão importante. Eu sou Leonora, professora no Departamento de Inglês na Michigan State University, aqui nos Estados Unidos, e uma das coordenadoras do coletivo Quilomba, que é, então, co-organizadora desse evento. É um prazer enorme estar aqui e organizar esse evento, porque esse é um evento organizado por mulheres pretas, as convidadas são todas mulheres pretas. Nós estamos aqui para debater o protagonismo de mulheres pretas, ontem, hoje, as possibilidades futuras desse protagonismo dentro e fora do Brasil. Então, e nós estamos aqui como protagonistas, né? Semana passada a gente falou um pouco de como ainda existe, então, uma percepção, né, do estudo sobre mulheres negras brasileiras como objeto de pesquisa. E nós estamos aqui como sujeito, né? Nós estamos aqui como produtoras de conhecimento. Então, por isso, eu reitero que esse é um evento histórico, porque é uma das poucas vezes onde nós temos esse tipo de organização, parceria e visibilidade, nós falando conosco e por nós. Agradecer mais uma vez à Columbia e à equipe da Columbia pelo apoio. Sem o apoio da Columbia, nós não estaríamos aqui ao vivo no Zoom. Eu queria falar só um minutinho sobre o coletivo Quilomba, né? Que é um coletivo de mulheres negras brasileiras morando nos Estados Unidos e no Canadá. Nós somos um coletivo diverso, muito plural, né? Com mulheres com várias experiências de vida, identidades diversas, vários interesses, várias atuações profissionais, e que, além de uma experiência de imigração, o que nos une é essa busca por nos aquilombar, né, por nos organizar e por nos apoiar. Então, hoje a Quilomba conta com mais de 120 mulheres, né, no nosso grupo de troca, e continuamos crescendo. Então, lembrando aí a todas, a todos e todes, que nós estamos aqui e nós estamos nos organizando e continuaremos. A último anúncio que eu queria fazer é pedir para a audiência que, se vocês forem compartilhar esse evento, por favor, marquem a Quilomba. Eu vou colocar os detalhes no chat e usem a hashtag da conferência, que hashtag BBWIIC. Vou colocar essas informações no chat e acho que é isso. Vou passar para a nossa co-organizadora, professora Camila Daniel. Eu estou muda. Obrigada, Leonora. Boa noite a todos, todas e todes. Eu vou apresentar a nossa facilitadora da noite, que é a Luana. A Luana Reis, ela faz parte do Quilomba Collective. A Luana Reis é poeta, educadora e pesquisadora.
Nascida e criada em Feira de Santana, Bahia. Atualmente é doutoranda em literatura na Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, onde ensina português e pesquisa literatura negra feminina contemporânea e quilombismo. É fundadora do coletivo de poesia A The Diverse, não, eu não sei se é inglês ou português, mas poesia, um grupo transnacional para celebrar as vozes de escritoras negras indígenas, LGBTQIA+, e para desenvolver projetos artísticos, culturais e intelectuais de forma colaborativa. É uma das articuladoras do Mulherio das Letras, Estados Unidos, e faz parte da coordenação do Quilomba Collective, coletivo de mulheres negras brasileiras nos Estados Unidos e no Canadá. Luana, a palavra é sua. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Leonora, por esta apresentação tão linda. E agora eu que vou seguir aqui o bonde, ter esse privilégio, esta honra e essa alegria de moderar um painel tão lindo, com mulheres poderosas, com escrita potente. E eu gostaria, antes de começar a minha moderação, acrescentar mais um detalhe na minha apresentação, é que Luana Reis é filha de Analice Reis, que para mim é algo muito importante também na formação da minha identidade, de tudo que sou e tudo que faço nesta minha vida. Então, vem dessa influência, dessa guia da minha mãe, Analice Reis. Então, gostaria de começar com um poema da minha mãe, que também é uma mulher poeta, escritora, e ela traz um poema que eu gostaria de abrir a nossa conversa, abrir esses trabalhos, pensando nisso que ela traz nesse poema. O poema se chama Mulher Negra, Forte e Valente, e diz assim: Mulher negra, forte e valente, quem disse que eu nasci antes do tempo? Quando eu nasci, ele já estava lá. Tive que correr para acompanhar. Mulher negra, forte e valente, você precisa lutar. Na correria do tempo, você não pode parar. Mulher negra, forte e valente, encara a negritude com orgulho e prazer. Mulher negra, forte e valente, aprendi muito com você. Então, esse poema de Dona Analice Reis foi publicado ano passado na coletânea Identidades, da editora Venas Abertas, e eu gostaria de começar chamando essas vozes potentes também de mulheres e tanto de aprendizado que nós temos. E também gostaria de fazer a minha audiodescrição para aqueles que só nos ouvem, aquelas que só nos ouvem. Eu sou Luana, uma mulher negra, de cabelo crespo, que está com um penteado tipo abacaxi. Hoje. No plano de fundo eu tenho uma canga do Senhor do Bonfim, da Bahia, de diversas cores, para me conectar também cada vez mais com a minha Bahia, que nunca sai de mim, nunca sai do meu coração. Então, agora eu vou apresentar essas mulheres negras fortes e valentes que vão nos acompanhar hoje e abrilhantar essa nossa noite. A nossa primeira convidada é a Eliana Alves Cruz, que é carioca, escritora, roteirista, pesquisadora de conteúdo para audiovisual e jornalista. Ela tem 3 romances publicados: Água de Barrela, O Crime do Cais do Valongo e Nada Digo de Ti, que em ti não veja. E também um infantil, A Copa Frondosa da Árvore, um livro de contos, A Vestida, e está em 15 antologias de contos. Bem-vinda, Eliana Alves Cruz, um prazer enorme ter você aqui com a gente. A nossa próxima convidada é a Fernanda Felisberto, minha querida amiga, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente em Boston, na conferência da LASA, em 2018. Uma alegria ver você e conversar com você novamente. A Fernanda é doutora em literatura comparada pela UERJ, professora de literatura brasileira no Departamento de Letras do Instituto Multidisciplinar e no campus Nova Iguaçu, da UFRRJ. Também é tutora do PET Conexões Baixada, líder do grupo de pesquisa CNPq-ITAM, Mapeamento das Narrativas Negro-Diaspóricas, organizadora da antologia de contos Terras de Palavras, de 2004,
pesquisadora da coleção Literatura e Afrodescendência no Brasil, Antologia Crítica, coordenadora do ciclo de seminários Mulheres nas Artes, Conceição Evaristo, promovido pela Escola do Olhar, do Museu de Arte do Rio. Integrante do Conselho Editorial para a publicação dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus e também apresentadora do quadro O Cauê, do programa Espelho. Bem-vinda, minha querida Fernanda. Obrigada, Luana. E a nossa última convidada, minha querida amiga também, companheira da Quilomba, Leonora Paula, é doutora em literatura comparada pela University of California, San Diego, mestre em estudos literários e bacharel em letras pela UFMG, é professora no departamento de inglês da Michigan State University. Leonora desenvolve pesquisas articulando conhecimentos nos campos de literatura e cultura brasileira contemporânea, estudos críticos sobre raça e racismo, questões de gênero e estudos urbanos. E atualmente é bolsista no American Council for Learned Societies e é membro do comitê executivo da American Portuguese Studies Association. E Leonora também é cofundadora do Sister Circle Mentoring Program for Women of Color e é uma das coordenadoras do coletivo Quilomba de Mulheres Negras Brasileiras nos Estados Unidos. Ufa! Que poder essas biografias, viu? Muito poder aqui essa noite. Estamos muito felizes de contar com a presença de vocês. E a minha primeira pergunta é conectando um pouco com esse poema de Annalise sobre mulheres que nos inspiram. E eu gostaria de perguntar para vocês, pensando também na intelectualidade, que é o tema dessa conferência, mas pensando na intelectualidade não só conectada à academia, a esse espaço acadêmico, a essas titulações que muitas vezes são que as pessoas conferem como título de intelectual, quem tem um título de doutor, mestre ou qualquer outra titulação acadêmica. Mas estamos pensando aqui a intelectualidade de mulheres negras de uma perspectiva muito mais abrangente, de pensar em mulheres que pensam a sua existência, que pensam o coletivo, que se organizam. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês aprenderam com as mulheres negras da sua vida, que podem, inclusive, ser suas próprias filhas também. Eu sei que a Fernanda também sempre fala que aprende muito com a filha também. Então, o que vocês aprenderam com as mulheres negras da sua vida? E eu vou começar, então, com a Eliana. Eliana, fala para a gente. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Derrubando as fronteiras, né? As fronteiras, ainda que virtualmente, estamos aqui unindo experiências nessa diáspora, às vezes muito cruel, mas a experiência do aquilombamento, né? A experiência da união, faz com que a gente consiga navegar nesse mar turbulento de uma forma menos dolorosa. Bom, o que eu aprendi com as mulheres negras que me inspiraram, né? Eu acho que eu sou fruto de todas nós somos, né? Frutos de uma corrente antiga. Só que eu acho que, não sei se sorte ou privilégio, de conviver com muita gente antiga, né? mais velha que eu. Então, eu conheci todos os meus avós, todas as minhas avós, minha bisavó, tia-avó, né? Eu tenho uma convivência com o pessoal lá do início do século XX, né? E aí eu aprendi demais, né? Aprendi demais a olhar o mundo com outras lentes, e tentar saber o que da experiência deles eu posso usar aqui nesse século XXI, nesse novo tempo. Na outra extremidade, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, e que é uma outra geração. Então, o que nos une? O que une todas essas mulheres mais velhas que eu, que estiveram por aqui, que algumas ainda estão, a ela, né? Que ponte é essa? Então, eu aprendi essencialmente que a gente estabelece estratégias para viver nesse ambiente que eu comecei relatando, né? Nesse ambiente muitas vezes hostil, é muito
essa experiência de ser estrangeiro, ser estrangeira, né? A Luana começou falando, né, do coletivo de mulheres que estão fora das suas terras natais, mas muitas vezes a gente está na nossa casa, no nosso país, e tem esse sentimento de estrangeirismo, né, esse sentimento de não pertencimento. Então, a gente estabelece estratégias para sobreviver nesse ambiente que muitas vezes é hostil, principalmente para nós, população negra brasileira, que às vezes acende um pouco, né, nessa caminhada social, ou seja, você tira o pezinho da precariedade e acende ou para a classe média, ou às vezes dentro até de uma comunidade carente, de uma favela. Se você mora numa determinada área mais carente, muda para uma outra área um pouco melhor, aquilo já simboliza uma mudança de status que te coloca como estrangeiro dentro do seu próprio território, né? Eu acho que a gente tem muitos casos para relatar sobre isso, então a gente estabelece estratégias para sobreviver num ambiente em que, às vezes, a gente nem pertence a um lado, nem pertence ao outro. Isso elas me ensinaram, né? Me ensinaram a importância do aprendizado formal, né? De estudar, mesmo que sem alcançar essas titulações que você disse, né, de mestrado e doutorado, mas estudar pelo prazer de estudar, pelo prazer de aprender, pelo prazer de acessar outras formas de pensar e de ver o mundo. Isso elas me ensinaram demais, o valor que isso tem, e eu trago isso na minha vida e tento refletir nas coisas que eu escrevo. Eu acho que quem lê os meus livros vê isso claramente, né, nitidamente, a própria experiência no terreno da justiça, que minha família tem muita, né? Está toda permeada em tudo que eu escrevo. Eu não acredito em nenhuma escrita em que a gente não esteja lá de alguma forma, por mais que a gente esteja falando de um universo completamente outro, né? Diferente do nosso universo particular, de alguma forma o autor, a autora está ali, né? E junto com ela, todo mundo que veio antes dela. Eu tenho uma autora angolana, até minha xará, Eliana Nzualo, é uma jovem, muito jovem, e ela falou uma coisa muito bonita, né? Ela falou assim, minha avó pegou meu livro, ela escreveu um livro infantil, minha avó pegou meu livro e saiu pela comunidade dizendo, olha o que eu escrevi, né? Porque ela se vê naquela obra. Então, olha o que eu escrevi. Então, ela vê que a neta é ela também, né? Então, ela orgulhosamente diz que foi ela que escreveu. E eu acho isso muito bonito, e realmente, né? Nossas mães, nossas avós escreveram e estão presentes em tudo que a gente faz. Que lindo, Eliana, que lindo. É exatamente esse o sentimento, né? De que a nossa vida é essa linha contínua, né? Que os nossos avós, nossos bisavós continuam com as nossas existências, com as nossas escritas, com as nossas palavras também. E você, Fernanda, fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer ao convite, né? Agradecer o convite da professora Camila Daniel, é minha companheira de universidade, mas já está em diáspora, né? Já saiu do Rio, está nos Estados Unidos. Agradecer o coletivo Quilomba, né? Por acomodar, né? E agasalhar esse encontro. Eu acho que a gente sempre se fortalece entre os pares, né? Porque por muito tempo andamos em ambientes em que estávamos sozinhas, então é sempre um prazer muito grande que a gente possa estar entre pares, né? E obedecendo a ordem da autodescrição, que eu não fiz no início, eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, uso óculos, estou com um colar amarelo, uma jaqueta jeans, e o fundo de onde eu estou tem umas estatuetas africanas e uma placa da Marielle verde e rosa, que é a cor da minha escola de samba, que é a Mangueira, né? Então tem aqui, é o que me cerca, né? A música, né? Eu acho que o ativismo e essa nossa ancestralidade africana. Falar sobre as mulheres, né, que me antecederam e eu acho que forjaram o meu olhar para ver o mundo,
eu acho que já fala muito da minha família. Minha família é uma família de mulheres e, curiosamente, uma família de mulheres negras, mas uma família quase toda mononuclear. Eu sou filha única, minha mãe é filha única, minha avó se criou única, porque os irmãos morreram muito cedo, e com isso a questão toda da perspectiva da educação foi o mote, né, da transmissão geracional nesse processo. Então, e é claro, é diferente o que você pode fazer pelo investimento de um filho e o que você pode fazer para o investimento de vários filhos na nossa condição econômica, né? Então, eu já venho de uma mãe universitária, né? Minha mãe é geógrafa de formação, então essa questão da formação educacional sempre teve no nosso horizonte, né? Familiar, nunca foi algo que, de certa maneira, tivesse um antagonismo entre a minha existência e o fato de estudar. Não, aquilo ali era algo que sempre caminhava de maneira conjunta. Inclusive, minha mãe brincava que escolheu meu nome Fernanda porque achava que eu ia ser médica primeiro, doutora Fernanda, então já era a ideia do nome. Mas eu passo longe de sangue, então já decepcionei ela nisso daí. Aí eu fui só resolver o doutora com o doutorado depois, quando eu terminei, eu falei, bom, agora você já tem uma filha doutora, mas em literatura. Eu não atendo, não dou atendimento a ninguém. E por essa presença feminina no meu espaço familiar, eu acho que, de certa maneira, sempre forjou o meu olhar no sentido de uma independência e de uma autonomia, que para a gente, né, de certa maneira, às vezes fica cara, né, nas relações afetivas, né? Muitas das vezes essa autonomia, esse fazer, né, independente, sem tanta consulta, sem tanta coisa. E algo que marca muito a literatura, né, de certa maneira, ela entra na minha casa muito através, no primeiro momento, dessas poetas na música popular, né? Então, assim, a minha casa sempre foi uma casa muito musical. E ouvindo mulheres negras, né? A minha avó tinha sua vitrola, que botava o seu disquinho e estava ali. Então, assim, primeiro chega, né? Eu tenho a memória, né, dos versos de Jovelina Pérola Negra, eu tenho memória dos versos de Leci Brandão, eu tenho memória dos versos de Djavan, eu tenho memória dos versos de Alcione, eu tenho memória dos versos de Gilberto Gil. Então, assim, a música sempre fazendo parte e ilustrando esse processo. E como filha única, uma das estratégias que a minha mãe pôde fazer comigo foi uma assinatura de uma revista de livros, que era o Círculo do Livro. Então, eu lia, né? Chegavam esses livros e eu lia muito. E agora minha avó sempre ela me cobrava não só a leitura do livro, como cuidado com o livro, né? Ó, não vai estragar o livro, hein? Você não vai estragar o livro, né? Então, assim, tinha aquele peso E a minha avó, uma pessoa de pouca escolaridade, mas ela era doceira numa confeitaria no centro do Rio de Janeiro, que é a Confeitaria Colombo, né? Que é um lugar, um espaço conhecido para muitas pessoas aqui no centro do Rio, né? E eu sempre provoco a Eliana em relação às receitas que eu tenho da minha avó para a gente poder sentar e se debruçar em torno disso. Então, eu acho que esse olhar feminino, de certa maneira, no meu espaço doméstico, fez com que eu também procurasse essas alianças femininas para a constituição da minha trajetória, né? Então, seja buscando, né, o olhar de uma professora negra, ou até que não fosse negra, porque, como estudei em colégio particular, eu tinha uma convivência, né, com poucos estudantes negros, mas as alianças sempre femininas nesse processo. E aí, com isso, né, eu entrei na universidade sem uma discussão racial. Isso eu acho que é importante falar. Eu acho que, assim, a minha família, depois do meu processo do ativismo, é que eu fui qualificar a minha família num discurso racial, porque a minha família
vinha num discurso de proteção em relação... Claro que esse discurso racial eu vejo que está embutido. Quando eu sou educada para não ter margem de erro, você tem que ser a primeira da turma, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, são essas estratégias de proteção que tem toda a questão racial embutida. Se eu estou num ambiente onde eu era a única negra, o fato de me proteger, eu não desviar daquele meu propósito. Então, sempre tem que ser a primeira, sempre tem que estar arrumadinha, sempre tem que chegar primeiro, você sempre, né? Então, esses padrões. E aí, falando sobre aprendizado, né? Eu tenho numa ponta minha mãe, que ainda é viva, né? Graças a Deus, com 78 anos, conseguiu atravessar esses 2 anos de pandemia, né? Que, infelizmente, muitos de nós fomos acometidos e perdemos parentes nessa tragédia, né? Que a gente está enfrentando aí. E, na outra ponta, eu tenho a minha filha, e a minha filha, para mim, ela é a síntese de muitas coisas, porque o nome da minha filha é Zora, porque pesquisei Zora Neale Hurston no meu doutorado, e gosto de nomes pequenos, e fui mãe mais velha, né? Então eu queria algo que sintetizasse muitas coisas para mim. E a minha filha, ela é isso. Eu acho que ela me desafia, como a Zora Neale Hurston por muito tempo desafiou o período dela. E uma última história aqui, para depois a gente continuar conversando. Teve uma festa na escola dela, fantasia. Minha filha hoje tem 12 anos. Teve uma festa fantasia. E eu, na correria da vida, eu esqueci de mandar fantasia para a escola, né? E aí, depois eu falei, quando ela chegou em casa, eu falei, minha filha, como é que você resolveu? Você não tinha fantasia? Ela, mãe, fui fantasiada de escritora, de Zora Neale Hurston. Peguei o meu caderno e fiquei lá escrevendo e contando história para as pessoas. Então, a minha filha é essa pessoa que eu acho que me desafia, me entende nas minhas desorganizações e também cria soluções para ela. Eu acho que isso é muito bom. Uma menina negra de 12 anos, né, que também está no universo, né? A Eliana falou de mobilidade social, está aí no universo, né, de uma escola particular, né? Então também aprendendo a lidar nesse contexto de poucas meninas negras como ela na escola, né? E é isso. Eu estudei na PUC-Rio. Lélia Gonzalez era professora na PUC-Rio, na época que eu estudava. Tive a oportunidade de conhecê-la. Ela apoiava o coletivo de estudantes negros da PUC. Nunca fui sua aluna, mas tive o prazer da convivência com ela. Então, eu acho que são cadeias, né, que a gente vai formando e fortalecendo as gerações, que eu acho que é isso que eu espero, né? Que foi o que eu recebi, fortalecimento. Então, eu acho que é o que eu tenho que passar para minha filha e para as minhas estudantes também. Maravilha, Fernanda. E eu vou me juntar aqui no bonde das filhas únicas também, porque eu também sou filha única. E a Zora também filha única, né? Olha, continuar aqui, esse bonde das filhas únicas. Que bonito essa sua fala, quando você traz essa questão dos sons também. São muito importantes, esses sons que ficam registrados na nossa memória, né? Esses versos, esses sons, pensando também na potência da oralidade, né? Que mesmo muitas coisas que não foram registradas de forma escrita, mas que como é preservado, né, na nossa memória através dessa oralidade, desse som também. E você, Leonora, fala um pouquinho para a gente das mulheres da sua vida. Então, muito lindas as falas anteriores, vou tentar aqui manter o nível. Mas o que a gente não aprende, né, das mulheres negras na nossa vida? Eu acho que eu aprendi tudo, até um certo ponto, né, até eu ir para o mundo, mas voltando, né, esse é o gancho que a Luana trouxe para a gente do princípio. Mãe e avó, e assim também dando continuidade com as minhas filhas. O meu histórico é interessante, porque é um histórico parecido com o nosso aqui, Fernanda, Eliana, pelo relato que vocês deram, também filha de uma mãe já universitária, que se formou em Direito graças à educação pública de qualidade que existia naquele tempo.
e que conseguimos morar num bairro classe média baixa, em Belo Horizonte, graças a um programa do BNH, se alguém se lembra, que favorecia, então, né, a possibilidade de uma certa mobilidade social, geográfica, espacial, aí nesse caso. Então, como Eliana já mencionou, né, filha de advogada, ela lia muito. E eu tenho memórias muito claras de, desde muito pequena, andar pelo apartamento, para lá e para cá, segurando o livro debaixo do braço, porque estava lá para mim, né? Havia uma biblioteca enfim, de literatura, de livros de direitos, livros de línguas e etc. Então, estava tudo lá acessível. Então, essa curiosidade, ela foi muito natural, né? Para mim, essa curiosidade de conhecer mais essas outras falas que os livros continham, né? Essas outras ideias, esses outros universos. Então, a partir daí, né, minha mãe já abriu aí para mim uma janela para esses vários universos. Então, eu acho que já daí vem um aprendizado que me ajuda a me formar, né, em quem eu sou hoje. Assim, eu acho que é essa curiosidade despertada quando eu era uma criança que me faz aí chegar a me tornar doutora em literatura, porque é o que me interessava. Essas histórias continuam me interessando muito, né? O que elas têm para nos dizer e o quanto a gente pode aprender com elas. Mas eu diria que uma coisa que eu aprendi muito com minha mãe e minha avó, de uma maneira muito orgânica, e que eu só fui entender depois, foi uma fonte de ancestralidade que eu não via a princípio, né? Eu não entendi aquilo como uma ligação ancestral, que vai além, obviamente, do genealógico, né? Mas eu vou convidar aqui, já que Luana trouxe sua mãe lá de Feira de Santana, Luana, eu vou trazer a minha mãe e a minha avó lá do interior de Minas para fazer traçar essa ligação com a ancestralidade, que é uma coisa que, mais uma vez, eu fui perceber muito depois. E quando eu me dei conta, né? Porque minha mãe era congadeira no interior de Minas. Então, nós já morávamos em Belo Horizonte, mas sempre íamos lá para o interior, onde minha avó vivia, para as festas, para as festas do reinado de Congadas. Então, eu vivia muito naquele ambiente ali, todos os anos estávamos lá, eu saía, né, junto, participava lá dos festejos, dos cortejos, achava aquilo tudo muito lindo, né? Umas cores maravilhosas, daqueles trajes, aquelas coroas de lata com espelhozinhos ovais, não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas isso era uma coisa incrível. Para mim, criança, era festa, era pura fantasia aquilo. E achava tudo muito legal e tudo muito bonito, mas não fazia essa ligação, né? As congadas e os moçambiques, no interior de Minas Gerais. E ali, de onde eu sou, né, a linhagem da minha família, minha avó nasceu numa cidade chamada Alvinópolis, que é logo ali nos arredores de Mariana. Inclusive, Alvinópolis era distrito de Mariana. Que, segundo a história oral, as congadas surgem em Ouro Preto e Mariana. Então, tem uma trajetória aí extensa, secular. E a minha família faz parte disso, né? Através de minha avó, através de minha mãe. E eu fui entender isso muito depois, quando eu estava nesse processo que Fernanda fala, né? Nesse processo de entender a racialidade nossa, o tornar-se negro. E eu buscando, então, né, me entender como negra e buscando as minhas fontes de ancestralidade, enfim, você não precisa ir longe, né? Tá aqui. E alguém que me ajudou muito a entender a grandeza disso tudo foi uma outra mulher negra maravilhosa, que é a Leda Martins, uma intelectual incrível, professora aposentada da UFMG, e que faz um estudo magnífico sobre justamente, né, as congadas, ela, rainha do Congo, e escreve maravilhosamente, cria esse conceito incrível da afrografia, né, que são esses corpos e essas vozes, escrevendo Áfricas e diásporas enquanto performam essa festa do Congo. Então,
quando eu li Leda e já tinha entendido aquilo um pouco, né, a minha relação com a minha ancestralidade através da minha família, a ficha caiu de um jeito que me fez me sentir mais centrada, né, mais colocada em um universo muito mais amplo, que não nos nega tanto, né, nessa história tão negada, nossas ligações com o passado, um passado que é um passado que vai além do passado da dor e do sofrimento. E então aí sim, eu acho que essa ligação foi muito direta para mim. Então, enfim, eu acho que eu aprendi muito, continuo aprendendo muito com várias gerações de mulheres negras, com as nossas autoras, com as nossas crianças. A história da filha da Fernanda Zora é incrível. Então, todas têm, né? Eu sempre digo que posso ter quantos títulos, vou falar em título que for, mas depois que eu virei mãe, que eu comecei a aprender. Aprendi muitas outras coisas que eu acho que é um outro tipo de aprendizado para a gente. Então, só para concluir, assim, eu acho que, né, a minha formação toda, ela é atravessada por essas experiências das mulheres negras que me antecederam, que estão comigo aqui no presente e que estão vindo por aí. Muito obrigada, Leonora, por compartilhar também um pouco sobre a sua família com a gente. Muito bonito ouvir as histórias de vocês, conhecer um pouco mais sobre a importância das mulheres negras na trajetória e em tudo aquilo que vocês se tornaram. E para mim é muito importante pensar nessa questão que a Leonora trouxe da afrografia também, que é o conceito da Leda Martins, porque no meu caso, eu acho que eu sou a única aqui, a minha história é completamente diferente, né? Minha mãe não teve essa oportunidade de ter educação formal, ela completou apenas até a 4ª série do ensino fundamental e tem uma escrita limitada ainda, por isso que eu gosto muito de enfatizar a questão da potência da oralidade também, e muito bonito que a Eliana falou da neta, né, dessa escrita, falou, aqui é o meu livro também, porque é assim que minha mãe se sente também em relação às coisas que eu escrevo e a tudo que eu faço, eu sinto que ela também está aqui presente comigo, realizando todas essas conquistas que lhes foram negadas. E eu gostei, eu também quis trazer esse poema da minha mãe para o começo, que a gente está agora nesse processo que a tecnologia nos possibilita, que é a gravação dessas vozes, né? A gravação desses sons, em que a minha mãe, através do WhatsApp, ela pode gravar as histórias, os poemas, as coisas que ela quer colocar lá no mundo. Eu escrevo o que ela dita, retorno para ela um texto escrito, para que ela possa ter a prática da escrita também e reescrever as coisas que ela disse, né? Então, como os nossos corpos, como as nossas vozes também falam muito, são muito importantes nesse nosso processo. E pensando nisso, eu queria trazer uma das mulheres que estão também sendo celebradas aqui conosco essa noite, que é a Carolina Maria de Jesus, que o meu encontro com a Carolina Maria de Jesus foi através da voz, porque primeiro eu conheci o álbum Quarto de Despejo, antes de ler o livro, porque quando eu fui buscar Quarto de Despejo, infelizmente, é muito mais velha que eu fui conhecer sobre a potência da obra da Carolina Maria de Jesus, e me falaram sobre essa referência, você precisa ler esse livro Quarto de Despejo. E quando eu fui buscar Quarto de Despejo, então apareceu para mim o álbum Quarto de Despejo, que está disponível no YouTube, com as músicas da Carolina, com a voz da Carolina me encantando. Então, meu primeiro contato com Carolina foi com a voz, uma voz que me lembrou muito os cantos da minha mãe, também da minha avó, essa cantoria em casa, essas cantorias que relatam coisas da sua vida, do seu dia a dia. Então, foi uma voz que me encantou muito também. E depois eu fui ler Quarto de Despejo e depois outras obras também da nossa maravilhosa Carolina Maria de Jesus. Então, a minha próxima pergunta para vocês é pensando um pouco nessa conexão com a Carolina Maria de Jesus e como o trabalho de vocês é influenciado pela vasta obra da escritora Carolina Maria de Jesus. E que conexões vocês fazem com alguns exemplos específicos das obras, ou alguma fala, ou experiências da vida de Carolina que tem uma grande influência naquele trabalho que vocês fazem, tanto na escrita,
mas também em outras áreas em que vocês atuam. E eu queria começar com a Fernanda, que está agora íntima da Carolina, lendo os manuscritos, tendo esse trabalho, esse privilégio enorme de conhecer mais de perto os textos da Carolina. Então, gostaria de começar com você, Fernanda. Poxa, obrigada. Eu acho que qualquer pesquisadora, né, no meu lugar, fica se beliscando ainda, né? Porque assim, pô, isso é verdade. Eu estou realmente, sabe, ao lado da filha dela, ao lado de outras mulheres potentes, lendo os manuscritos dela para fazer, né, organizar as novas publicações dos manuscritos dela. Então, isso é algo que eu ainda fico me beliscando. E a gente brinca porque a primeira página de Quarto de Despejo, né, era exatamente 15 de julho, dia do aniversário da minha filha Féria Eunice e tal. E no dia 15 de julho a gente teve uma reunião de trabalho, né? E aí eu falava, não, Vera, é muito forte para a gente, vamos marcar a reunião no dia 16 ou no dia 14, mas no dia 15 é muito forte isso. E aí ela, não, vai fazer a reunião no dia 15. E aí a Conceição, não, vamos arrumar um sapato, então, para mandar para a Vera de presente pelo aniversário. Ah, mas quanto que a Vera calça? E manda o sapato e não manda. Enfim, a gente vive essas coisas, né? De estar lendo a obra, estar com a Vera do lado e essas trocas acontecendo. E, assim, a Carolina, para mim, né, eu acho que a Carolina ela permite uma linha do tempo. Eu também ouso a falar sobre uma linha do tempo para a Carolina, porque quando a Carolina foi publicada, né, aí, né, teve uma grande repercussão, porque ela já tem histórico de publicação dos seus poemas antes da publicação de Quarto de Despejo. Ela impactou muito, né, a sociedade paulista da época e a sociedade brasileira, né, que se predispôs a ler a sua obra, que era um momento de aceleração econômica no país, né? Era aquele diálogo de superação, né? Era aquilo que estava interessando muito, então ela respondia muito a uma história daquela. História essa que a gente, quando penetra na obra dela, a gente vê o quanto está distante de somente esse lugar engessado da miserabilidade com que foi por muito tempo ela ficou. Ela ficou a Quarto de Despejo é quase que uma camisa de força para Carolina no que diz respeito da sua produção. E Carolina, enfim, publicou poemas, publicou peças de teatro, ela tinha provérbios, ela tinha romances, ela tinha poesia, tinha um conjunto de outras coisas, mas eu acho que isso é um debate moderno até, inclusive, da gente pensar, Eliana é a melhor das vozes, e você, Luana, também, que publica, que o lugar e que assuntos mulheres negras estão autorizadas a se debruçar sobre isso, né? E eu acho que a Carolina ela desafiou a sua época nesse não lugar, ou seja, em como que vai classificar a obra da Carolina? Numa historiografia literária brasileira que é tão cartesiana, que é tanto um quadradinho para poder encaixar tudo de certa maneira, né? Como é que você vai encaixar essa mulher? E mais do que isso, né? A gente sabe perfeitamente, dentro dos estudos literários, que os diários, as narrativas íntimas, sempre foram consideradas obras menores, justamente porque tem essa questão atravessada por uma questão de gênero muito forte, né? Sobre narrativas de mulheres muito fortes. Então, acaba que a questão dos diários ela acaba tendo algo visto como algo menor. E mais do que isso, eu acho que essa grande dívida da historiografia literária a resolver essa batata quente com a Carolina, porque a Carolina ela segue sendo reeditada fora do Brasil, ela segue sendo lida por todo mundo e a gente ainda precisa ficar explicando quem é a Carolina dentro do Brasil. Ou seja, e eu acho que o que a gente deseja é romper esse grupo, essa sociedade secreta, porque assim, não é possível que só eu, Fernanda, Eliana, Leonora, Camila, Daniel, Luana, que goste da Carolina, né? A gente tem um grupo, tem pessoas que gostam e vem lendo Carolina das mais diferentes maneiras nesse processo todo. E essa experiência agora da Carolina,
tem uma das frases, né, que a gente retira, né, dos cadernos dela, que ela fala eu não tive sorte, eu sempre fui ousada. Eu acho que é isso, eu acho que a gente, para além da sorte, porque eu acho que a sorte circunscreve em algo, às vezes passivo, né, de você ficar esperando a sorte chegar. Não, foi a audácia, que o que significa é uma mulher, né, atualizando o debate, uma mãe solo, que migrou de Minas Gerais, né, nessa leva desse pós-abolição, onde a questão de trabalho no interior estava muito complicado, então ela tem essa itinerância dela até chegar em São Paulo, né? O que significa, né? Pegando um pouco Glória Azandua, ninguém ensinou a gente a escrever, e o que era aquilo tão forte para poder escrever e um formato que não necessariamente, né? O que fica, né, é a casca da língua portuguesa para muitas pessoas, que esse acaba sendo o grande filtro, né, que acaba criando um obstáculo para a Carolina. Eu acho que o desafio da literatura brasileira hoje, né, é que as pessoas parem com essa ideia de ficar higienizando a obra de autores e autoras negras, sabe? É uma higienização para se tornar palatável para eles, em nome de... Não há nada mais colonial que uma linguagem hermética, sabe? Não há nada mais colonial que uma linguagem hermética. Então, é maravilhoso ouvir, olha o que eu escrevi, né? Que é a avó pegando o livro da neta, olha o que eu escrevi, ou sua mãe gravar um zap. Então, eu acho que a gente vem enfiando o cotovelo na nossa audácia para esse alargamento para a ideia de literatura brasileira, né? Eu acho que é isso que a gente vem construindo. Eliana está aí, né? Provocando, romance histórico, romance policial, o que lugar, ou seja, a gente tem sempre um gênero para poder entrar. Não sei se necessariamente vai se pensando nesse formato, e era ela. Eu quero escrever, eu quero que você publique o que eu estou falando. E conversando com Vera, a Vera fala: tem muito caderno da minha mãe solto, porque a minha mãe deu caderno para Pablo Neruda, e dá um susto na gente. Espera aí, ela estava conversando com gente no Chile? Minha mãe, o Neruda adorava minha mãe. Ah, não, tem caderno da minha mãe na Argentina. E aí a gente vai assim, sabe? Então, ou seja, hoje, essa personagem, né, esse sujeito que nós recuperamos através dos manuscritos, é penetrar na subjetividade de uma mulher negra. O que uma mulher negra tinha, né, como subjetividade, como seus dramas, humanizando essa personagem, né? Quais eram as suas raivas, suas contradições? A gente está falando de um ser humano. Então, assim, é muito perverso, às vezes, algumas leituras que querem impor a ela posicionamento político, uma série de questões, sabe, para alguém que teve audácia. Ninguém, né? Eliana está aí, dentro do mercado editorial, enfrentou o mercado editorial como essa mulher enfrentou, ou seja, com as suas poucas ferramentas, no caso, educacionais para aquele momento, para encarar contrato de editora, para encarar tradução, para encarar qualquer coisa, mas que catava os 3 filhos, ia na porta da editora e batia a porta: ó, eu sei que eu vendi, eu estou precisando comprar tijolo, me dá meu dinheiro. E assinavam o cheque, davam o cheque para ela. Agora, hoje, eu não sei se uma autora negra, Eliana está aí, pode responder, pode bater lá na porta do financeiro da editora e falar: ó, estou com uma conta atrasada do meu cartão, me dá o dinheiro aí que eu sei que meu livro vendeu. E ela fazia isso. Então, eu acho que ela reconfigurou todo esse processo, um best-seller negro, né? De fato, essa história. Estava publicando na mesma época que Clarice, mais vendida que Jorge Amado, e aí esse cenário que nós temos da Carolina. Então, eu acho que isso traz para a gente, né, pensando na questão formal dentro da academia, essas possibilidades de alargamento para a ideia de uma escrita, sabe, dentro da academia. Eu venho batendo muito na tecla da gente pensar a escrevivência como uma rota de escrita decolonial, porque, assim, sabe, é isso que a Conceição coloca, né? Quando ela vai pensar a questão da escrevivência, como você pode aliar suas experiências, né? As suas vivências, os seus atravessamentos, sem que isso tenha que ser
moldado ou polido em nome de uma neutralidade, em nome de um distanciamento, e que eu acho que as mulheres, as mulheres no Caribe, as feministas, né, e as mulheres todas no Caribe, as mulheres negras, né, nos Estados Unidos, elas já estão há muito tempo podendo produzir num outro formato, que a gente ainda fica refém da ABNT, né? Aqui, se não botar na norma da ABNT, e sabe, as pessoas olham os textos das mulheres e com a profundidade que tem, mas com a liberdade de poder deixar que a escrita possa fluir. E eu acho que a Carolina, o que ela mais me ensina é isso, sabe? Deixa fluir, sabe? Deixa fluir para que as coisas possam, de fato, acontecer. E a gente vê como, não é à toa que eu estou só com um volume aqui perto de mim, são 2 volumes, né? Ou seja, Casa de Alvenaria ele vem com 2 volumes, para ver a quantidade, né, de manuscritos que nós nos debruçamos para poder trabalhar, foi, né, tomando conta de tudo que a gente já falou hoje aqui. Pô, isso daqui, eu não posso considerar desvio da língua, isso aqui era oralidade, era a maneira como ela estava escutando e estava ouvindo, era dessa maneira que ela marcava a sílaba tônica, com acento circunflexo, senhor, doutor, e aí a gente foi respeitando o ritmo do texto dela. É claro que a editora explicou algumas questões, né, sobre os acordos ortográficos, né, e questões de que palavras, né, que ela tinha um formato de acentuação na década de 60, essas palavras, se hoje perderam o acento, elas precisaram ser atualizadas, respeitando, né, as regras do mercado editorial brasileiro em termos de, das questões ortográficas da língua. Mas essa mulher, eu acho que ela me ensina todo dia isso, sabe? Deixa, sabe? Faça, deixa fluir, que vai nascer e vai acontecer. E não é sorte, é ousadia. Eu acho que a gente é muito ousado. Olha aqui onde a gente está, falando, fazendo, e é isso, né? Isso mesmo, vamos continuar cheia de ousadia mesmo e mostrando que a gente pode estar onde a gente quiser. Eu acho muito interessante que você traz também, Fernanda, dessa questão dos assuntos que as mulheres negras são autorizadas a falar, né? Porque muitas vezes quando se fala de Carolina, as pessoas querem focar nas dificuldades que ela enfrentou, nos problemas, em tudo isso. E eu lembro que uma vez você estava em uma conversa com a Vera Eunice e a Fernanda Miranda, e eu fiz uma pergunta para a Vera Eunice sobre as alegrias de Carolina, sobre o que vocês faziam em casa, esses momentos felizes. E a Vera falou, foi a primeira vez que alguém fez essa pergunta para ela, que queria saber sobre esses momentos das alegrias da Carolina cantora, da Carolina mulher que toca violão, a Carolina que se vestia de luz e ia para o circo. Então, eu queria saber sobre isso. Então, é interessante ver também que muitas vezes, né, as pessoas, quando convidam mulheres negras para falar, ou é um painel com mulheres negras, a gente tem que estar falando do sofrimento, né? Ah, minha vida que foi muito difícil, porque eu passei fome. E esquece que, no meio de tudo isso, que apesar das dificuldades, existe a alegria, existe o afeto, existe o cuidado dessa mãe com seus filhos, existe toda uma rede de afetividade, e que não é só os problemas, né? Que esses problemas não nos definem, que nós não somos definidas pelas adversidades que a gente precisa enfrentar. Então, acho muito importante também. Então, desde essa conversa com a Vera, estou trabalhando num poema sobre as alegrias de Carolina. Então, em breve vai sair. E também eu acho muito bonito como o sol é muito presente na escrita de Carolina, né? O sol é muito presente. Então, a gente vê que não tem uma marca de só tempos nublados e chuva, não. A Carolina traz muito sol para a escrita dela, né? Muita luz. Então, eu acho muito importante, muito bonito a gente pensar também nisso, né? Que assuntos nós somos autorizadas para falar. Então, agora que a Fernanda chamou a Eliana aí para a conversa, e agora, Eliana, você responde aí também, se você pode bater lá na porta da editora. Eu quero saber também. Pois é, né? A coisa sofisticou, e aí a gente, né? Então, mas deixa eu corrigir aqui, gente, eu nem me apresentei aqui para
o pessoal está só nos vendo, né? Eu sou uma mulher preta, uso dreads aqui com enfeites dourados, estou aqui na frente da minha estante de livros e ao lado também de uma placa de Marielle Franco, que foi nossa amiga, companheira e de quem sentimos muita saudade, vestindo amarelo e óculos. Bom, Carolina, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre que eu tenho a tentação de reclamar eu penso na Carolina. Não, peraí, Carolina fez, né? Isso que a Fernanda falou é muito certo, né? Ela vai, faz, ousa, entra, porque a mulher negra está nessa base da sociedade, carregando esse mundo nas costas. Somos aí metade da população, um quarto da população, e carregamos tudo nas costas, e pagamos mais impostos, e morremos mais, e somos a experiência, né? Nós somos as cobaias para todos os experimentos ruins dessa sociedade patriarcal, colonial, racista. Então, a gente tem que todas essas barreiras para superar, e a gente esquece que a gente tem que fazer, né? Às vezes a gente se apoia nisso e a gente precisa fazer, a gente precisa produzir. Então, a Carolina, ela me inspira muito com essa produção pujante que ela tem, né? Você começou falando que conheceu a Carolina pela voz, pelo disco, pela música. Então, essa artista multifacetada, plural, que produzia apesar de tudo, né? Nada parava essa mulher, nada, nada, nem o lixo que ela tinha para catar, nem a fome que ela sentia, nem o sapato que ela tinha que comprar para a Veronice, nada parava a Carolina. Então, eu acho que a gente precisa se mover, se inspirar nisso, né? Nesse motor, nessa paixão. Por que ela não parava? Porque ela era absolutamente apaixonada por aquilo que ela fazia. Ela era absolutamente apaixonada pelo ofício de contar histórias. Ela se sabia escritora. Ela tinha certeza do talento que ela carregava e do tanto de coisas que ela tinha para contar ao mundo, para transmitir ao mundo. Eu acho que ela me imbui desse espírito, sabe? De acreditar em mim, de olhar e ver o tanto de coisa que eu tenho para fazer, o tanto de coisas que eu tenho para escrever, o tanto de histórias que eu preciso contar. Mas não como um sacrifício, porque se fosse sacrifício, né? Mas como um prazer absoluto, como algo que me faz feliz. Sempre que eu falo com a Fernanda, ou minhas amigas, mas eu estou correndo muito, eu estou fazendo muita coisa. Eu penso, mas é verdade, sabe? Porque eu tenho essa pressa, eu tenho essa fome, porque eu acho que Eliana, perdi muito tempo. Perdi muito tempo, por quê? Porque o racismo estrutural, que virou moda agora a gente dizer, mas que é verdade, né? O racismo estrutural nos afasta desse prazer do trabalho. A gente tem uma relação doentia com o trabalho. A gente trabalha, né? A sociedade como um todo vê no trabalho um sacrifício. As pessoas começam a segunda esperando a sexta-feira. Sextou, né? A gente vê o trabalho como aquele lugar do enfado. Você quer se ver livre daquilo, né? Do trabalho. Então, eu acho que vem daí também muito preconceito que as pessoas têm com os artistas, porque artistas executam seu trabalho com algum mínimo prazer, porque a arte não se faz, não se tira a arte do sofrimento extremo. A gente reflete o sofrimento no que a gente faz, né? Ou seja, na pintura, na literatura, na música, mas na hora do fazer artístico, a gente precisa ter esse mínimo de prazer em estar retratando a humanidade, de estar dando voz a aspectos do ser humano. Então, essa relação de prazer com escrita é o que me fascina na Carolina, né? É algo que passa na frente dessa biografia tão sofrida, tão dolorosa. É algo que transpira em cada letra. Eu estava aqui no outro dia escrevendo, sentada aqui no meu computador, e chega a minha filha da escola e fala assim, mas eu detesto a fulana. Aí eu falei assim, mas detesta quem, Júlia? Quem você detesta? A fulana. Aí ela começou a falar de uma passagem do Quarto de Despejo que ela estava lendo para a escola.
porque a fulana é insuportável, porque a Carolina está repleta de razão. E ela começou a conversar comigo. Mas do que você está falando? E ela indignadíssima, né? Porque a Carolina estava falando de um daqueles entreveiros lá com uma das vizinhas, e ela tomou as dores da Carolina. E eu achei isso tão bonito, porque ela entrou, rompeu na cozinha indignada, ou seja, uma menina de 14 anos, numa realidade completamente diferente, num mundo, né? Acho que um planeta completamente diferente daquele em que a Carolina viveu e totalmente afetada por aquela vivência, né? E aí eu comecei a instigar ela, né? Mas o que você está achando do livro? Como é que... E ela, tá tudo, eu acho maravilhoso, é tão verdadeiro, né? E até aquelas coisas que ela escreve, que às vezes o meu professor de português diz que a gente que não é bem assim que escreve e tal, mas eu acho isso mostra que foi ela mesma que escreveu. Ela falou assim, isso me prova que foi ela mesma que escreveu. Então eu acho isso muito poderoso, me instiga muito. Tudo que eu escrevo, eu vejo que tem esse DNA, tem essa digital. A gente começou falando das ancestrais, as pessoas que vieram antes. Na minha família, né? Minha mãe, assim como a mãe da Fernanda, minha mãe era assistente social, era professora do ensino fundamental, depois ela fez uma faculdade, a gente já era nascido e tal, mas ela completou serviço social na UFRJ, meu pai é advogado, então eu venho de uma outra realidade social, mas logo ali na minha avó, né, tem pouquíssima escolaridade, era costureira, e para as gerações para trás era a Carolina, então quando eu leio a Carolina, quando eu estou muito próxima dessa precariedade, embora minha mãe não tenha vivido isso, né? Mas todas e todos nós, a população negra brasileira, vem dali, ela é, na verdade, a nossa ancestral, né? A gente vem dali, daquela precariedade, daquele sofrimento, daquelas mulheres que se sabiam talentosas para muitas coisas, mas que não puderam dar vazão ao seu talento, quer dizer, o sentimento de frustração. A Carolina deixa transpirar, essa coragem dela transpirar, inclusive o lado que não é bonito, né? Que não é o close bacana de dar na escrita, né? Ela fala da frustração dela, do sentimento do pessimismo. Eu acho isso muito corajoso, essa coragem é muito inspiradora. Quando a Fernanda fala, Pablo Neruda me adorava, adorava minha mãe, deve ter carta dela lá e tal. Engraçado que isso me passou pela cabeça quando eu reli, né? Porque eu participei da FLUP, fui uma das orientadoras da FLUP ano passado, e o tema era Carolina, então eu reli o Quarto de Despejo e me chamou a atenção uma coisa, né? Ela, num ponto de ônibus, encontrou um funcionário da livraria, ele fala, ela fala para ele, né? Olha, eu vou publicar o meu livro, mas aí eu vou mandar para o estrangeiro, vou mandar para os Estados Unidos, porque aqui não me dão valor. Então eu pensei, ela deve ter mandado esse negócio para o mundo todo, né? Ela deve ter cumprido essa promessa, eu me lembro de ter pensado isso, né? Onde estará viajando, né? Aí já entra a escritora viajando na maionese, aqui viajando. Para onde será que ela mandou esses escritos? Aonde será que esses escritos estão? Então, é muito o perfil dela. E, às vezes, nos falta essa ousadia, né? A gente fica com medo de ultrapassar as fronteiras, os limites. E é isso que a gente precisa fazer. Porque sempre vão tentar nos enquadrar em alguma caixinha. A escritora Cidinha da Silva tem uma expressão que eu acho ótima, que é o frango com tudo dentro, né? A prateleira da livraria da literatura negra é o frango com tudo dentro, ou seja, tem ficção, não ficção, romance, poesia, economia, sociologia, está tudo ali, né? Tudo ali, o frango com tudo dentro. Então, sempre vão tentar nos colocar ali, né? Naquela prateleira confinadas, embora isso seja um marcador político, porque escrever para a gente é um ato político, então você se afirmar negro, se afirmar negra, se afirmar preta é importante, mas isso não pode ser um fator limitante, isso não pode ser o interdito, né? Então, eu tenho essa preocupação de sair dessa caixa. Então, eu escrevo um romance policial histórico, eu escrevo um outro que tem uma pegada um pouco futurista, eu escrevo, enfim, eu vou me testando até para saber até onde eu posso ir, né? Até onde eu consigo ir. Eu sempre fico tentando alargar os meus horizontes, porque pessoas como Carolina fizeram isso, com muito menos do que eu. Então, eu consigo, eu posso, eu vou, eu faço, e eu tento ser essa abusada
e romper com os clubinhos, né? Romper com os... Como é que a Fernanda fala? Com a sociedade secreta. Isso aí, vamos nos encher de ousadia mesmo, e a gente pode, a gente consegue. E isso a gente aprende muito realmente com a Carolina, essa ousadia é impressionante. E também, às vezes, quando eu falo assim, acho que eu não consigo escrever hoje, eu penso muito, Carolina, falei, Luana, toma vergonha e vai escrever, que você tem muitos recursos disponíveis que a Carolina não tinha, ela escrevia todos os dias, né? Todos os dias. Então, essa disciplina também da Carolina é muito inspiradora. E você, Leonora, fala um pouquinho para a gente sobre a sua relação com a Carolina. Minha relação com a Carolina. Carolina, eu vou responder a pergunta em duas partes. Uma relação pessoal e talvez uma relação aí como pesquisadora. Carolina, para mim, é o exemplo de autodeterminação. Porque a gente vê as pessoas, né, nos relatos dela, as pessoas chegam para ela e falam, você é favelada, e etc. Ela para o pessoal, ela fala assim, favelada não, poeta. Morei na favela, escrevo sobre muitas outras coisas também, escrevo samba, você já conhece minha obra, né? Então, ela, inclusive aí, quando ela fala isso, ela está dizendo, vocês não estão prestando atenção, né? Vocês não estão me escutando. Mas é uma autodeterminação, porque ela, Eliana mencionou isso, Fernanda também, uma certeza de si, é saber do que ela precisa fazer, e eu acho que ela antecipa uma coisa bom, Audre Lorde, né, aqui nos Estados Unidos, quando ela fala poesia não é luxo. Carolina já fazia isso nos anos 60. Quando ela acordava às 3 da manhã, nos diários, né, a gente vê os relatos, e escrevia, era isso que ela não estava dizendo. Para mim, a minha vivência, a minha experiência enquanto mulher negra, isso é uma necessidade, isso não é luxo. E aí a Audre Lorde elabora isso, né, naquele ensaio maravilhoso dela, mas Carolina antecipava muito, né? Inclusive nossas intelectuais negras brasileiras, falando de Lélia Gonzalez especificamente, né, e o que a gente entende aí das interseccionalidades, que depois foi né, um termo cunhado e estudado, e Lélia antecipou isso também. Mas falando de Carolina, ela é isso, assim, ela é um exemplo para mim de muito do que vocês estão falando, assim, passando uma dificuldade, né, aquela dúvida ou aquele sentimento da síndrome do impostor e etc. Carolina tinha certeza de si. E ela que se declarava, se tentassem colocar a Carolina numa dessas caixas aí, ela saía. E ela deixava muito claro, embora, né, a gente saiba dos abusos que ela sofreu, né, pelo editor, pelo mercado editorial, pela imprensa, que ela reclama muito, né, da imprensa impressa da época, mas ela não se deixava prender. Então, eu acho que isso, assim, ela me ensina muito essa força de quem me define sou eu. E você vai me escutar da maneira como eu estou me colocando. Se você não está escutando, é porque você não está me entendendo bem. Então, a questão é sua, não é minha. Né? E eu acho isso muito poderoso. Agora, quanto pesquisadora, o que Carolina faz para mim, eu acho genial, porque ela questiona sabe, a própria existência do que a gente chama de cânone. Porque como ela chega na literatura brasileira e a impossibilidade até hoje, como Fernanda falou, da literatura brasileira entender e pensar Carolina, traz muito disso, porque uma obra vasta, também muito plural, e que ela simplesmente, enfim, o cânone, pensando no cânone como uma estrutura colonial e, portanto, racista, sexista, né? Que vem aí dessa ideia de trazer esses nomes e colocá-los num certo patamar inalcançável. A Carolina não está nesse patamar inalcançável, ela é a voz, né? Ela se pronuncia. E muita gente se vê, né, no que Carolina fala. Então, eu acho que existe um debate, né, eu acho que antigo, mas e também uma atualização desse debate sobre
né, a obra de Carolina rasurando o cânone, a obra de Carolina ressignificando o cânone. Eu acho que a obra de Carolina chuta o cânone para lá e fala, eu existo em multiplicidade. O cânone, né, a ideia de cânone, pensando numa Carolina canonizada, eu acho que é muito mais interessante pensar numa Carolina dinâmica, e, né, cuja produção atravessa vários campos de conhecimento, né, não só o literário, o linguístico, né, com as suas criações maravilhosas da linguagem, um campo espacial geográfico, tanto que essa mulher conhecia do espaço da sua cidade, o quanto que ela viajava e quanto que ela produzia o espaço onde ela chegava, né? No campo de conhecimento da música, da dramaturgia. Então, eu gosto muito do que ela produz e me leva a pensar nisso, assim, como entender a obra da Carolina em redes, né? Em várias redes de conhecimento que se tocam, que se cruzam, que se bifurcam, mas que ela não é hierarquizada, né? E eu acho que ela faz isso de uma maneira genial e ainda é custoso, né, para as pessoas entenderem. Não que não me entendam, assim, o que eu quero dizer é que é lógico que é importante, Carolina, fazer parte do que se entende como literatura brasileira. Que ela seja lida nas escolas, que ela seja, que a obra dela seja reconhecida, republicada, reeditada, com um trabalho merecido que essa última publicação, né, cujo conselho a Fernanda faz parte, né, uma obra muito cuidadosa, isso tudo é valiosíssimo, importantíssimo, que a obra da Eliana seja lida nas escolas, né, que a gente aprenda muito com a obra da Eliana o que a gente tem para aprender, é importantíssimo que os livros da Cidinha, da Silva, sejam distribuídos nas bibliotecas públicas, né, e isso beira, né, esse entendimento do cânone, mas a gente pode entender isso para além, né, e eu acho que a Carolina traz para a gente, lá nos anos 60, e esse desvínculo, né, se a gente for pensar aí, né, no pensamento decolonial, né, a Carolina está atualizando essa ideia do desvínculo a um paradigma colonial, que nesse caso o cânone representa. Muito obrigada, Leonora. Então, já falamos de mulheres que nos inspiram, com as quais nós aprendemos muito, falamos um pouco sobre a influência de Carolina Maria de Jesus, e agora a gente quer falar um pouco sobre a obra da nossa maravilhosa escritora que está aqui conosco hoje também, Eliana Alves Cruz. Então, a gente quer falar um pouquinho também sobre a maravilhosa obra dessa escritora, sobre seus romances, sobre suas publicações. E a minha primeira pergunta sobre a vasta obra também da nossa escritora Eliana é sobre essa relação com a história, com a historiografia. E eu gostaria de convidar também a professora Camila Daniel, que gostaria também de complementar um pouco essa conversa sobre a produção da Eliana Alves Cruz. Então, a minha pergunta é sobre essa relação entre a história e os apagamentos da história, né? E a produção do texto literário, né? Como você entende essa relação entre história e literatura? E aí eu chamo a Camila para falar um pouquinho para a gente também sobre a pergunta dela. Eu peço desculpas à Luana por entrar aqui no meio da mediação, mas que eu sou muito sua fã, Eliana, eu adoro os seus 3 romances, e eu tinha que deixar isso público. Eu só não incluí os seus livros na minha ementa aqui na Columbia University, porque infelizmente ainda não tem tradução para inglês, mas espero que em breve isso seja possível. Mas eu já incluí Água de Barrela na minha ementa de Relações Étnico-Raciais na América Latina, e minhas alunas negras ficaram muito impactadas, e várias delas adicionaram você no Facebook, te escreveram no Facebook. Então, eu sou muito fã e eu não aguentei e fiquei aqui cutucando a Luana. Então, quero pedir desculpas por quebrar o protocolo e queria adicionar a pergunta sobre a história e a construção da narrativa literária ao fato das personagens principais dos seus romances serem mulheres negras. E aí eu queria te perguntar como foi esse processo de construir subjetividades de mulheres negras na história, considerando esses processos tão violentos de apagamento que acontecem
na história, mas que também continuam acontecendo hoje na história das mulheres negras, em que sistematicamente as subjetividades das mulheres negras elas são reduzidas para que as mulheres se tornem objeto de trabalho, objeto de exploração de vários tipos. E eu vou sair de novo, desculpa, Luana, porque eu vou voltar e deixar, a mesa é sua. Nossa, imagina. Bom, nossa, essa pergunta é enorme, né? Eu vou tentar reduzir. A gente começou falando aqui de Carolina, né? Ela, a própria Carolina, é uma personagem complexa, profunda, né? Com muitas camadas. Mas se fôssemos escrever um romance sobre Carolina algum tempo atrás, a gente só veria uma face, né? Ela seria aquela personagem plana, do lenço na cabeça e da precariedade, etc, etc, etc. Então, eu acho que as minhas personagens, elas nascem dessa observação da vida, de que eu tinha dentro da minha casa, né, dentro da minha própria família, uma história que eu não via refletida em lugar nenhum da arte brasileira, né? Eu não via essas mulheres, não conseguia enxergar essas mulheres com essa complexidade, né? Eu olhava para minha avó, que também estudou, sei lá, até o 4º ano, se muito, né? Minha avó materna, e eu via que o talento que aquela mulher possuía para tudo que ela fazia, né? Ela costurava divinamente, bem, ela cozinhava maravilhoso, tudo que ela fazia era com uma perfeição. E eu ficava imaginando, né? E as coisas que ela falava também, meu Deus, de onde ela aprendeu isso? E por que eu não vejo uma personagem como ela num livro, né? Enfim. Então, esse incômodo que foi me acompanhando ao longo da juventude, né? Infância e juventude, chegou um momento que ele transbordou para mim, porque eu via que eu era classificada também dessa forma plana. As pessoas olhavam para mim, mesmo sendo uma profissional, uma jornalista e tal, não, mas olhavam para mim da mesma forma como olhavam para minha avó, ou seja, aquela pessoa que, por ser negra, não tinha a profundidade, a capacidade, né? Ou seja, o famoso racismo, né? Isso tem nome. Então, esse incômodo cresceu de uma tal forma que eu precisava esmiuçar isso em profundidade, e a escrita, foi algo que eu sempre quis fazer, eu sempre quis escrever, eu sempre quis ser escritora, mas fui adiando esse sonho desde os 11 anos. Eu tenho um diário com 11 anos de idade que eu estou dizendo lá, eu quero ser escritora, com aquele garranchozinho de criança, né? Mas a gente vai acreditando nessas crenças limitantes que vão incutindo na nossa cabeça, por proteção, muitas vezes, né? Olha, você precisa sobreviver, isso aí não vai te pagar os boletos, isso aí não vai te fazer... E a gente vai adiando. Então, bom, chegou a hora, né? Chegou a hora, eu preciso escrever isso aqui, e eu queria contar a história, né? Eu queria falar dessas pessoas. Olha, essas pessoas existem, uma história assim existe. Óbvio que romanceada, e a gente precisa dar coerência, né, aos períodos e às narrativas e às tramas, mas é uma família que existe, é uma história que existe, são pessoas que poderiam perfeitamente estar aí na nossa historiografia. Eu fico sempre pensando em anacronismo, né? O risco que isso é. O risco que é escrever sobre essas coisas, tendo a história como alicerce. Porque as realidades, elas não se reproduzem literalmente. A gente tem hoje digitais, pegadas daquilo lá, mas numa outra realidade. Então, investigar o que hoje a gente tem daquele passado é muito interessante, é muito desafiador. Então, sempre que eu escrevo algo que está alicerçado na nossa história, eu fico pensando nos reflexos disso, né? Nas consequências daquilo ali que eu estou pesquisando, que eu estou naquela realidade, naqueles fatos passados. O que hoje é o reflexo da onda tirada por aquela pedra ali, né? Lá atrás.
Quem leu Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, é um livro que ele fala muito sobre a legislação, né, as ordenações filipinas, que estiveram aí regendo a nossa criminalidade, né? Só foi substituído pelo Código Penal em 1853, se eu não me engano, ou seja, outro dia na linha da história. Então, a gente ainda tem no nosso imaginário tudo aquilo ali. E tudo está lá, né? O feminicídio, a LGBTQI-fobia, está tudo ali. Ou seja, nós temos no nosso imaginário coletivo, as digitais das nossas leis, a gente ainda tem isso, ordenações filipinas, que é algo criado no século XV, né? 1400 e alguma coisa. Ou seja, é muito inacreditável, mas se a gente não escreve sobre isso, é algo que a gente tem apenas uma leve impressão, ou seja, alguém precisa transformar isso em história, dar rosto, dar enredo, dar início, meio e fim a um personagem que tem essa realidade, para que a gente consiga concretizar isso. Mas espera aí, isso aqui aconteceu em 1700, mas eu vejo algo muito semelhante aqui no ano 2021. Então existiu essa código. Então essa personagem poderia... Enfim, a verossimilhança é algo... é um recurso ao qual eu recorro muito. Eu teria muitas coisas para falar aqui, eu acho que a gente nem tem tempo, mas essas mulheres todas, elas foram aparecendo também para mim. Embora eu soubesse que elas eram muito mais do que a maioria das pessoas diz que elas são, à medida que eu fui pesquisando e fui escrevendo, elas também foram se mostrando para mim infinitamente maiores. Eu fiz um desenho, comecei a escrever e no final da escrita, quando eu reli, eu descobri mulheres que eu mesma não conhecia. Falei, olha o que é isso, né? Tem uma personagem no Água de Barrela, a Dodó, que ela é aquela que fica trabalhando, vai trabalhar muito cedinho, né? Muito adolescente na casa dos patrões e dos senhores, ganha lá um saláriozinho, mas é escravizada igual a mãe dela foi, a avó foi, né? E essa personagem, ela aparece pouco no livro, mas o que eu tenho de relato de pessoas que viram nela o próprio trabalho doméstico, porque são pessoas egressas do trabalho doméstico, ou tem a mãe que foi trabalhadora doméstica, ou alguém da família, muitos relatos muito emocionados com aquela experiência, e é uma personagem do final do século XIX, início do século XX, né? Então, como os sentimentos e algumas coisas são atemporais, né, para nós, e como é importante que a gente dê voz a essa parcela da população. Isso me estimulou muito a escrever o próximo, que será lançado, acho que em março ou abril, que é uma história em que todas as personagens são dessas atividades ditas subalternas, né? São empregadas domésticas, porteiros, filho do porteiro, filho da empregada, filha da empregada, né? Que são outras relações, mas que nasceram daquilo lá que está no Água de Barrela, né? São as coisas, são os ecos disso, são os ecos, são as reverberações. E isso tudo, para mim, é muito desafiador. Eu tenho... Uma vez me perguntaram, né? Quando a gente escreve um romance histórico, o que preservar da verdade e aonde fantasiar? Né? As pessoas sempre... Eu sempre digo que é algo muito pessoal, é muito de cada um, né? Eu tenho um código de ética comigo mesma, que é não alterar demais, né? Não alterar demais algum cenário que eu sei como aconteceu. Alguns eu preciso imaginar, porque não há como, não há registro, não há... Mas outros eu sei exatamente como aconteceu, por várias visões que estão aí pesquisadas pelos acadêmicos, são questões que já estão postas. Então, eu tento não invadir demais esse terreno, porque, além de me faltar o conhecimento, né, é um respeito ao trabalho de quem realmente pesquisa isso academicamente e profissionalmente,
e é um respeito com o leitor também, né? De apresentar um conteúdo que ele possa mergulhar e possa sorver alguma coisa para ele que seria possível de acontecer, seria não sei se a gente pode dizer, né, factível. Então, essa costura é algo que não é fácil, é bem difícil, né? E esse é a trabalheira que dá escrever esses romances, né? É saber aonde entra a ficção e aonde eu preservo a realidade, né? Esse equilíbrio é fino e é para errar, é isso aqui, né? O Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, a personagem da Vitória, que é uma mulher trans. Nossa, eu reescrevi sei lá quantas vezes, porque eu não queria que ficasse caricata, eu não queria que ela ficasse subalterna, eu não queria que ela tivesse uma trama dependente de outra trama, e aí eu fiquei ali mergulhando, eu escrevia 12 horas, ficava 12 horas ali, sonhava com o personagem, né? Porque isso é um respeito também, né? É um respeito pelas vidas, porque quando a gente escreve e desenha essas pessoas, a gente, na verdade, traz à vida alguém que teve a vida apagada, né? A gente é uma forma de, outra vez, de dar dignidade, né? A essas pessoas e a vida que elas tiveram por aqui. Então, eu tenho esse respeito e isso me atormenta na hora de escrever, né? Eu fico lá, eu reescrevo, às vezes é uma frase, às vezes para um parágrafo, eu fico um mês pesquisando uma coisa para descobrir o que está num parágrafo. Gente, mas o leitor não vai saber, não vai se dar conta de por que é que eu estou enlouquecida aqui, querendo saber como exatamente aconteceu. Mas é isso que dá, no final, essa base que faz com que as pessoas mergulhem na história e vejam, meu Deus, eu estou vendo essa cena, eu consigo visualizar essa cena, eu vivencio e sintam nelas mesmas como se estivessem vivenciando. Enfim, é muito fascinante para mim, eu gosto demais de mergulhar nisso tudo e descobrir, né, como diz lá o Walter Benjamin, né, escovar a história a contrapelo. O que está escrito aqui nessa entrelinha que eu não consigo ver, o que ele quis dizer aqui, o que está por trás dessa descrição, o que está por trás desse personagem, imaginar outras coisas. Eu escrevi um conto agora para a revista Piauí, que eu fiquei imaginando, é um conto na primeira pessoa, mas é o escravizado do Tiradentes. Tiradentes tinha 3 escravizados ou 6, não sei. E se um deles contasse a história do Tiradentes, né? Então, dar essa possibilidade de voz, se esse cara estivesse observando tudo, né? O que ele diria? Fazer esse exercício de imaginação é que, para mim, é instigante, né? É interessante. E eu espero que vocês deem, porque eu acho que ficou bem legal, ficou bem interessante. Uau, que maravilha! Já estou aqui para ler. E eu sei que a Fernanda tem um trabalho muito bonito também com as biografias, né, das mulheres, uma pesquisa com as estudantes também, que eu tive o privilégio de ouvir a Isabel falando um pouco sobre esse projeto, que eu acho que tem uma relação um pouco com isso também, né, de pensar essas histórias e os silêncios nas histórias dessas mulheres, essas histórias foram apagadas. E não sei, Fernando, se você ainda está pensando na questão da imagem, né, de pensar a imagem dessas mulheres também. Eu lembro que você teve uma conversa com a Rosângela de pensar também a construção da visualização, né, de a gente imaginar essas mulheres que você está pesquisando. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto lindo. Ótimo. Eu acho que essa pesquisa ela é absolutamente em diálogo, né, com o que que a Eliana faz, né, com tanta maestria de maneira ficcional, porque eu sou suspeita até de falar da Eliana, porque Eliana, eu olho para a Eliana e eu vejo vários atravessamentos, né? Então é a jornalista, então tem esse ritmo, né, no texto dela, esse compromisso, né, com o ativismo, com a pauta das mulheres negras, então as suas personagens, né,
são sempre protagonistas, são mulheres negras. Eu, particularmente, eu pesquiso, né, com a história de olhar os testamentos de mulheres forras do século XIX, experiências escritas dessas mulheres, e é algo que eu olho para o trabalho da Eliana e eu acho que é de um preciosismo, porque são narrativas no século XIX, no século XVIII, mas ela constitui personagens que escrevem, suas protagonistas escrevem. E eu acho que isso é a maior rasura a esse processo de passividade que foi constituído na história oficial, e a literatura brasileira sempre pactuou com essa narrativa, que é colocar a homens e mulheres escravizados, aos africanos e africanas aqui no Brasil, sem possibilitar que eles criassem nenhuma estratégia desse código, né? E a estratégia maior foi o quê? Usar da mesma narrativa, ou seja, você sabe escrever? Não. Não sei. Então, assim, todos os romances que eu vejo, essas protagonistas, mulheres negras que escrevem, elas optam como mecanismo de defesa de não falar desse seu lado. E a Eliana coloca isso de uma maneira, né? Então, se eu estou olhando isso no campo das obras primárias, desses textos primários, desses manuscritos, ela está ficcionalizando isso, ou seja, ela está devolvendo isso, né, para essas personagens que nos tiraram, e até hoje, de certa maneira, a gente tem tatuado no imaginário nacional mulheres negras como ágrafas, né? População negra como ágrafa. E o que ela vai trazer exatamente é isso. E aí eu acho que esse movimento vai criando também um hibridismo, sabe, um intergênero, porque ela tem essa pegada, né, do jornalismo, que ela sempre tem um mistério, tem sempre uma coisa policial ali para ser desvendada em muitas das suas histórias, mas ancorado no século XIX. Então, é romance histórico, é um romance, né? É uma narrativa policial. Então, ela já traz isso, né? Mais essa dificuldade para essa historiografia literária da gente que só gosta de colocar caixinhas. Para nós, pesquisadoras das narrativas de mulheres negras, para a gente é uma maravilha, né? É uma delícia que isso possa estar acontecendo, desafiando e também deixando a ousadia fluir no que diz respeito a isso. E eu acho importante, quando a gente vai pensar o século XIX no Brasil, que é algo que eu gosto, né? É um mantra que eu trago comigo, o século XIX é a chave, né? O século XIX é a chave para se entender o Brasil, né? É esse momento em que a ideia de nação está sendo constituída, essa ideia do nacional ele nasce, e a literatura está ali pactuando, rasurando personagens, rasurando histórias, né? Você vê, né, Iracema, quando é escrita, Firmina já tinha escrito Úrsula há tempos antes, né? Já tinha escrito Gupeva há tempos antes, que era uma obra indianista. O outro escritor negro do Rio de Janeiro, que é o Teixeira, esqueci o segundo nome dele. Teixeira e Souza? Teixeira e Souza, que tem até a semana dele lá em Cabo Frio. Ele já estava escrevendo um romance antes de José de Alencar, né? Mas tem a obra que é eleita como romance de fundação da sociedade brasileira, né? Da literatura brasileira. Romance esse de fundação que, para a nação brasileira poder acontecer, a parte indígena teve que morrer, porque Iracema morre na obra. Então, assim, tem coisas que são muito gritantes, né? E muito violentas nesse nosso processo literário. Então, quando eu vou ler sobre essas mulheres, né, eu vou, de certa maneira, buscar esses rastros de uma outra história de mulheres que, para além da moldura, né, lacinante da escravização no Brasil,
elas também construíram uma outra vida para elas, né? Elas deixaram legado, elas deixaram patrimônio, elas deixaram imóveis e elas deixaram testamentos. Eu não trabalho com inventários, né? Que o inventário é o pós-morte, o que fica. Eu trabalho com um testamento, que é o desejo. Qual o desejo dessas mulheres? O que elas deixavam como desejo para os seus descendentes, para os seus filhos, né? Os maridos sempre os últimos, né? Isso daí também é outro debate. Os homens eram os últimos a receber. Primeiro resolve as filhas, as irmãs, os parentes, e os homens eram os últimos que elas alforriavam nesse processo. Mas eu acho que traz também um outro desafio que a Eliana vai materializar na ficção, que é um desafio para nós, da área de literatura no Brasil, trabalhar com fonte primária. Não é algo muito recorrente nosso. E esses romances históricos, eles trazem isso. Se você pegar Um Defeito de Cor, tem uma bibliografia enorme atrás de Um Defeito de Cor. São vários testamentos também que a Ana Maria foi olhar, né? Os trabalhos da Eliane têm a fonte, né, primária de onde ela está consultando. E essa veia dela jornalística, ela consegue olhar no jornal, ela capta ali uma notícia e dali ela vai embora para poder desenvolver a pesquisa e vai, né, seja de um brinco encontrado, né, nas escavações do Valongo, que levou a chegar na Moana, em Moçambique. Então, eu acho que assim, como não ficar feliz em estar vivendo esse momento, sabe? Eu sou muito feliz por viver esse momento, por ter amizades com boa parte dessas mulheres negras escritoras. Outro dia, minha filha foi fazer um trabalho de literatura, né, na escola. Aí ela foi engraçado porque tinha uma foto da Eliana, tinha uma foto da Conceição, e vou lembrar quem era a outra pessoa que estava na foto também. A Lívia Natália. Aí ela na escola. Minha tia, minha tia, minha tia. Aí eu... Olha a tia aí de novo. Todo mundo tem um tio, um parente famoso. Ela, minha tia, minha tia, minha tia. Eu falei, bom, já ganhamos, né? Estamos avançando. E eu acho que é isso, né? Poder avançar. E Eliana, eu sou suspeita porque ela é super generosa, ela está na bibliografia da minha disciplina, O Crime do Cais do Valongo, e sempre que os alunos estão apresentando um seminário, eu faço uma fotinha e falo, aí, ó, você está na minha aula. Aí ela entra na aula, aí os alunos se descompõem todos, aí a aula acaba, porque alunos de graduação, aí fica naquela agonia, ela está aí o pessoal quer ler, mas aí esquece, quer fazer um print com a autora na tela. Então, ela tem feito essas ações generosas de entrar na sala assim, sem avisar. Gente, a autora... Aí eles ficam assim, aí eles vão lendo o nome, né, no chat. Mas olha, Luana, agora deixa eu fazer minha defesa. Por que eu entro? Porque no meu tempo de estudante, eu não vi essas pessoas. Eu li os livros, gente, quem é essa pessoa? Então, a gente tem aquela coisa assim, né? A gente precisa desmistificar essa figura do escritor e da escritora, porque eu ficava imaginando aquela pessoa distante de mim, lá longe. Tudo bem que hoje isso quebrou um pouco, até por conta do advento das redes sociais, está todo mundo nas redes sociais, mais ou menos acessível, e eu sou jornalista, escrevo coluna, então, mas eu acho importante essa presença, né? Porque sempre que eu posso, eu dou um jeito de ir. Para o cara entender que, gente, a gente é de carne e osso, a gente sabe, está aqui, é um trabalho também. Tem o prazer, tem um componente de prazer, tem um componente do talento, tem tudo isso, mas é um trabalho, né? E é um trabalho árduo, eu diria. Bastante. Nossa, que bonito isso. Eu já quero. Vem para minha aula também, Eliana. Eu ler seus livros, meus estudantes de português. Nossa, vai todo mundo cair da cadeira. Assim, Eliana está aqui. Não. Vamos ser amigas para você vir para minha aula também. Já quero. Que lindo ouvir essa experiência da Zora também, gente. Minha tia, muito bom, né? É um presente. É um luxo isso, né? Minha tia, minha tia, minha tia, né? Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. E eu quero também dar um salve aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu estou vendo aqui o chat, muitas mensagens, né, de carinho, de admiração pelo trabalho de vocês também, e algumas perguntas. Então, queria, antes da gente terminar, poder fazer algumas das perguntas também que foram compartilhadas aqui no chat. Nós temos uma pergunta da Natasha Bueno,
que fez uma pergunta para Fernanda, pensando na obra da Carolina. Se você acha que quanto mais gente conhecer as obras, mais Carolinas vão surgir, isso vai motivar que mais mulheres e meninas escrevam? Essa é a pergunta da Natasha para você, Fernanda. Natasha, com certeza, e eu vou responder a sua pergunta com uma história que aconteceu comigo. Nós, né, temos uma escritora que também está nos assistindo, que é a Valéria Lourenço. E a Valéria tem uma história que ela nos conta, que a Valéria foi aluna da Letras, não sei se ela ainda está por aqui, eu estava olhando aqui, não sei se ela ainda está nos assistindo, eu acho que ela já saiu. E ela conta uma história que ela foi fazer uma visita em um colégio lá na Baixada Fluminense, e ela levou um conto dela que foi publicado em Cadernos Negros para poder participar. Só que ela não comentou com as crianças que ela era a autora, né? Então vai dialogando muito disso, como a Eliana falou, né? De aproximar essa relação com o autor. Ela não contou que ela era a autora. E as crianças falaram, fizeram toda a dinâmica com o conto e tal, e aí no final ela pergunta: o que é um autor? E as crianças vão e falam: um homem branco, velho, morador da Zona Sul e morto. E morto, ou seja, ainda colocou o elemento morto, ou seja, que era algo... e católico também, né? Que não poderia estar vivo. E ela foi, depois, no final, ela se apresenta: não, a autora sou eu. As crianças enlouqueceram, autógrafo na blusa, ela: não, a mãe vai brigar com você quando chegar em casa. Não, pode escrever, escreve qualquer coisa, escreve para mim. E aí, nesse sentido, eu acho que quando você tem contato com uma escrita que causa um pacto em você, que causa uma empatia, em que a sua experiência vivida no espaço da casa, ela tem espelhamento na experiência daquele outro personagem, que o bairro que você mora, de alguma maneira, ele aparece em algum momento citado, que a música que você gosta de escutar, que a comida, ou seja, quando a sua experiência, quando a sua subjetividade ela aparece, é óbvio que eu acho que desperta outras possibilidades. Chimamanda já fala isso no Perigo da História Única, que ela só lia histórias em que eram maçãs, eram isso, era aquilo outro, e no momento em que ela vai entender que ela teria que escrever sobre manga e sobre banana, que são as coisas que ela via ao redor dela, ela se viu motivada. Então, eu acho que conhecer a experiência de uma mulher negra, que na década de 60, né, conseguiu transmitir, através de uma escrita íntima, que é o diário, todas as suas subjetividades, toda a sua sexualidade, que Carolina namorava, ela tinha desejo, e ela falava sobre os desejos dela, sobre a sua forma de produzir a sua escrita, sobre a sua relação com as pessoas moradoras da favela, sua relação com a política, ou seja, tem uma infinidade de chaves para poder acessar Carolina Maria de Jesus, mas também falar dessa condição, dessa população negra que ficou à deriva no pós-abolição. Ela está falando sobre isso. É sobre isso também que está sendo dito, né? E aí, nesse aspecto, eu estava lendo há um tempo atrás, né, umas informações sobre o ilustrador da primeira capa dela, que optou em usar muito cinza para dar uma ideia de sujeira e tal, né? Ou seja, esse elemento, né, um pouco taciturno, escuro. E, no entanto, o que você traz, Luana, ela era solar, ela falava da rua, e ela andava na rua também, né? Mas ela também nos trazia o espaço da casa. Como é que era esse dia a dia? Ela escutava valsas vienenses, ela, né, ela ia, né, lavar roupa e ela ouvia valsas vienenses, ou seja, a complexidade das nossas disparidades do nosso dia a dia, contada por uma mulher que estava escrevendo no mesmo período que Clarice também estava contando as suas questões existenciais. Mas é claro que as questões existenciais de Clarice têm uma outra recepção dentro do nosso contexto literário, né? Por questões óbvias. Mas ela estava ali também, produzindo e construindo e mostrando para a gente, né? Registrando, que eu acho que é isso, né?
Hoje eu assisti uma fala muito bacana sobre afrofuturismo, né? E falando sobre ficção especulativa, né? Não existe, né? Uma das autoras falava na mesa hoje, não existe afrofuturismo, ficção especulativa sem memória, sem registro, sem passado, né? Eu só posso projetar um presente, um futuro, se eu tiver alguma referência, né, de onde eu vim, se eu tiver alguma referência desse passado. E Carolina é esse registro vivo que é lido por historiadores, por pesquisadoras da área de gênero, né, por economistas, por gente que está trabalhando com questões urbanas, enfim, ela tem aí todos esses atravessamentos. Então, eu acho que se aproximar da obra dela é possibilitar que outras narrativas guardadas, que estão até hierarquizadas, que a gente fica moldado achando que aquilo ali não tem qualidade ou não tem, né, uma densidade, possam surgir, como Conceição diz, vamos tirar a literatura da gaveta, né? Porque a gente, por muito tempo, produz literatura de gaveta, escreve e guarda para não ter coragem de apresentar. Eu acho que a gente tem muito que contar ainda, né? É verdade, temos muito que contar. E a próxima pergunta, eu acho que é bem direcionada um pouco para a Leonora também, que tem essa experiência aqui nos Estados Unidos. A Tainá Pereira, ela diz o seguinte: meu nome é Tainá Pereira, sou do movimento Mulheres Negras Decidem. Queria perguntar sobre a repercussão da agenda de mulheres negras no Brasil aí na gringa, de Lélia a Marielle. Como elas reverberam por aí e como a gente faz para dar mais visibilidade ao projeto de nação que elas representam, dentro e fora do país. Obrigada pela pergunta, Luana, e pela Tainá. Sim, Pela Tainá. Eu acho que esse evento é um dos exemplos de como a gente faz isso, né? A gente está fazendo, né? E a gente está trazendo aqui uma visão de um projeto de nação muito diferente do que a gente conhece. Nossa primeira mesa foi, inclusive, tratando de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e o seu legado. E nós, eu diria que nós todas aqui, né, nessa mesa, somos parte desse legado. Então, esse é um dos exemplos, né, nós aqui fazendo. Com apoio, mas fazendo. Voltando à questão da autodeterminação, né, se a gente não faz, a gente não pode esperar que façam por nós. Existe um interesse crescente, né, na obra dessas mulheres, pensando aí nos nomes que você citou, tanto Lélia Gonzalez até chegar em Marielle Franco. Institucional, eu diria também, né, uma conferência muito conhecida aqui, baseada nos Estados Unidos, que é a Conferência de Estudos Latino-Americanos, já tem 2 anos seguidos que reconhece, né, a importância da contribuição do pensamento, do protagonismo dessas mulheres para o feminismo negro mundial, né, e voltando até o tema da nossa conferência, né, essa solidariedade global. Então, existe eu diria que um interesse, uma curiosidade crescente. Eu vejo mais e mais colegas de campo, tanto da literatura quanto de estudos latino-americanos mais amplo, acrescentando, trazendo essas autoras para as emendas de curso. Elas têm sido muito traduzidas, né? A gente tem trabalhos recentes aí na nossa primeira mesa também, Betânia Nascimento, filha de Beatriz, era uma de nossas convidadas, e ela estava falando justamente de um projeto, né, onde ela está envolvida de tradução do trabalho da sua mãe, que tem sido feito por acadêmicas, principalmente mulheres negras estadunidenses. Então, existe, eu acho que cada vez mais crescente. O comentário que eu faço é um comentário que eu fiz mais uma vez na primeira mesa e que eu repito, que é a nossa ausência enquanto mulheres negras acadêmicas aqui nos Estados Unidos, brasileiras acadêmicas aqui nos Estados Unidos, em participar desse projeto
que é um projeto institucional a partir das instituições de educação superior nos Estados Unidos, aonde nossas vozes elas não aparecem tanto. Então, o que acontece, eu diria que é bem-vindo, sim, é lógico que é importantíssimo reconhecer a importância da contribuição das produções dessas mulheres, das intervenções, o que elas representam para as outras mulheres, falando especificamente aqui de Marielle Franco, na sua representação no campo da política, mas que aqui nos Estados Unidos especificamente existe, então, uma ausência marcada, né? Então, da nossa presença dentro desses projetos de retomada ou de talvez de uma descoberta da produção dessas mulheres. Então, eu diria que como é isso, assim, um evento como esse né? Outras ideias, eu acho que outros frutos virão, mas o que é importante é que façamos parte, né? Porque, mais uma vez, nós fazemos parte, somos o legado, parte desse legado, e estamos aqui produzindo, e temos todas as condições de contribuir para essa maior ampliação. Então, para ser curta, eu diria que estamos a caminho, vamos colocar assim. Estamos a caminho e vamos continuar, que a gente não para. Mas, infelizmente, o nosso evento está chegando ao final, nosso painel passou voando. Eu tinha mais perguntas aqui também, mais curiosidades, mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Então, eu gostaria de dar a oportunidade também para vocês fazerem as suas considerações finais, os seus comentários, para que a gente possa se despedir e agradecer. Eu tenho muito a agradecer por esse privilégio que foi essa conversa aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E eu gostaria, então, de começar com a Fernanda, com suas considerações finais, depois Eliana e depois Leonora. Eu primeiro agradecer, né? Eu acho que a gente fica querendo participar de eventos, muitas das vezes porque a gente, né, não tem oportunidade de se escutar. E quando a gente consegue um formato de roda, né, como essa, eu acho que a gente também tem possibilidade de se escutar e principalmente se aproximar, né, em um formato mais afetivo, um formato mais caloroso. E eu acho que esse resultado vocês conseguiram, né? Então, só tenho a parabenizar, dizer que estou à disposição, vamos seguir construindo essa teia de diálogos, né? Aqui fomos unidas por Carolina nessa mesa, mas que a gente também tem a experiência, né? Ser unida por Carolina, por Leonora, por Eliana, por Camila e por Luana, e que a gente possa fazer essa nossa circularidade de saber acontecer, né? Então, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem as portas abertas para vocês. Me convidem, que eu vou até aí, é só me convidar. Aí... me convidem, o visto ainda está valendo. E eu acho que é isso, né? A gente troca, a gente se fortalece e a gente não anda só. Eu acho que é isso que é o que eu queria deixar, a gente não anda só. Muito obrigada pela oportunidade, pela troca. Olha, me convidem também que eu vou. É isso, né? Então, eu acho que nós somos o sonho das nossas ancestrais, não é um clichê, é algo que é verdadeiro. Nunca, em tempo algum, minha bisavó, minha avó, minha mãe imaginou que eu pudesse estar aqui. Aliás, elas imaginaram, né? Eu é que, às vezes, duvidei de mim mesma. Elas fizeram tudo o que era possível para que eu estivesse aqui e eu estou aqui, né? Por muito tempo andamos sós, como disse a Fernanda, em vários espaços. Essa experiência da solidão é algo que pode ser dilacerador,
pode ser realmente uma carga muito pesada, a solidão, principalmente no ambiente acadêmico, principalmente no ambiente da intelectualidade, né? das cabeças ditas pensantes. A gente tem algumas experiências muito, muito duras, realmente, mas é por isso que esses grupos existem, é por isso que a gente está aqui, aquilombando, enfim, dando as mãos realmente. Então, vamos nos aproximar e nos escutar e fazer dessa prática algo realmente recorrente. Eu vou à sua aula, Luana, eu vou... Se eu puder, entre as minhas 850 atividades inscritas, eu espero que finalmente a gente saia desse período tão difícil da humanidade, que a gente possa ter atividades presenciais, que vocês possam, de alguma forma, participar do lançamento do meu quarto romance, que vem aí, vem aí. E aí conversaremos mais sobre ele. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bom, vou seguir dizendo o mesmo, né? Eu agradeço profundamente o trabalho que vocês fazem, Fernanda e Eliana. É muito inspirador, em campos distintos, mas é muito inspirador, né? Ler a edição de Casa de Alvenaria, Fernanda, com um cuidado tão especial, é uma outra experiência, né? A gente precisa entender o que isso significa, ter o conselho que teve para organizar a publicação, a edição desse volume, né? Do volume 1 e volume 2. Então, fundamental, importantíssimo. E a obra de Eliana, assim como a Camila, eu sou fã da obra de Eliana, estou trabalhando com a obra de Eliana na minha própria pesquisa, então eu tenho aqui várias perguntas para Eliana, mas ficará para depois. Eliana também está convidada para as minhas aulas. Então, quando for para o Rio de Janeiro, eu vou pedir a Eliana para me acompanhar na visita ao Cais do Valongo. Já fica aqui o pedido, Eliana, mas, enfim, só agradecer realmente esse espaço e essa troca, que é uma troca tão... não sei, eu diria que é uma troca muito de irmandade, não sei se estou me fazendo entender, né? De um sentido aí da gente se conhecer e de a gente se abraçar e nos dar as mãos para continuarmos, para crescermos. Então, é isso, eu acho que, né, esse termo que a gente está usando aqui, que é um termo recorrente, né, do aquilombamento, ele faz muito sentido nisso. Existem vários, né, eu penso em vários tipos de aquilombamento, que acontecem em diversas formas, e esse é um deles, e eu espero, sim, a gente poder se ver pessoalmente, em breve. E aí, sim, poder nos abraçarmos e contar, né, as nossas outras histórias que não foram contadas aqui hoje, mas agradeço profundamente. Muito obrigada. E como eu comecei com um poema de Annalice, eu vou fechar também a nossa live com outro poema de Annalice, que foi publicado também nesse mesmo livro, que se chama Ser Negro. E a gente se despede com esse poema. Ser negro é ter força e coragem de lutar e vencer. Sábio por natureza. Por muito tempo fiquei calada, quieta em meu lugar. Preconceito ocultando meus direitos. Não vou suportar. Ouça a sociedade. Vocês vão ter que me aguentar. Não acabou a escravidão. Preciso continuar a lutar para ver os meus netos poder sorrir e brincar. Muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam nessa noite, e fica o convite para que vocês voltem para os nossos próximos eventos. Não percam que ainda tem mais. Thank you, everyone. Thank you.